gravação. Vocês dois estão no Wi-Fi, né? Tá, então depois que acabar, a gente tem que ficar um pouquinho mais aqui para os áudios de vocês virem para mim. Que nem vocês lembram, né? Tá. E aí, amigos, esse é o Cara Preta Podcast. Essa é uma edição extra, porque a gente resolveu que era 20 de novembro e, pô, tem que ter uma edição do Cara Preta Podcast dia 20 de novembro, né? Eu sou o Lucas Benfica, vou conduzir aqui hoje. E lá pro final eu vou falar de duas dicas que eu andei assistindo aí que gostei muito. E aí, Fábio, beleza? Beleza, Lucas. Olá, galera. A gente tá voltando aí depois de um tempinho, né? Se reencontrar. Vamos bater mais um papo aí, falar um pouco do início aí do nosso podcast. E vamos ver se a gente também traz boas dicas aí pra galera. E aí, Irana, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Estamos aí no mês e na semana da consciência negra. E tô muito feliz, assim, que eu tô tentando acompanhar tudo o que tá acontecendo no nosso país e no nosso estado e aqui Porto Alegre, onde a gente está, em relação a isso, e não tô conseguindo. Então quer dizer que tem muita coisa boa acontecendo aí, então dá pra galera se ligar bastante nisso, tá? Acho que vai ser um bom episódio hoje. Esse episódio é bem especial, porque é o nosso primeiro episódio em vídeo, último da primeira temporada do podcast, mas o primeiro em vídeo. Porque algumas pessoas falaram, pô, o nome é Cara Preta, mas a cara de vocês a gente nunca viu. Então estamos aqui bem arrumadinhos, bem trajados, com a roupa do dia a dia, porque a gente é do corre que nem todo mundo. A gente veio nesse episódio aqui, hoje vai ser um episódio mais curto que os demais, a gente queria contar um pouco do que aconteceu, de como surgiu a ideia, foi lá em junho, quando a Irana me chamou, e o que rolou com a gente, porque a gente se surpreendeu com muita coisa. Então eu queria que a Irana começasse a falar aí, como surgiu tudo isso, Irana? Aquele dia que tu me mandou uma mensagem e queria conversar comigo, conta aí pra galera. Vamos contar, então. Surgiu de uma vontade de fazer alguma coisa que eu não sabia o que era. Então, assim, não tinha nada definido. Eu sabia com quem. Sempre desde o início eu pensei tanto no Lucas quanto no Fabiano, tá? Acho que a galera já entendeu, né? Ouvindo os podcasts que a gente já se conhece há muitos anos. Então já conhecia eles e já sabia o quanto que a gente poderia fazer algo legal. E eu tinha uma vontade de atuar, de fazer alguma coisa que mudasse o contexto, o ambiente em que a gente está inserido, assim. Esses tempos eu li uma frase numa entrevista que eu achei muito, muito legal, que é: a luta social é também uma luta pela própria saúde mental, né? Então, a gente atuar na sociedade, a gente fazer alguma coisa é também algo que nos protege, tá? Protege a nossa saúde mental, protege a nossa autoestima, tá? Porque não adianta a gente só ficar ali, né, reforçando e atuando no individual. A gente tem que ir também para o coletivo. Então, foi daí que surgiu a ideia do quero fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? Aí eu pensei, quem é o cara que tá sempre antenado, que sabe tudo das coisas? O Benfica. Aí eu, Benfica, vamos aí, vamos conversar. Tenho uma ideia, ou melhor, tenho uma semente de ideia, não sei bem o que fazer, eu só sei que eu quero o quê? Tu e o Fabiano junto comigo nessa. Então, foi aí que surgiu. E aí a Irana me mandou uma mensagem no Instagram, daí a gente combinou de fazer uma chamada de áudio vamos conversar 15 minutos para a gente decidir. Virou umas 2h15 a ligação, eu acho. E como eu estava na época iniciando a estudar assim, edição de áudio, de vídeo e tal, eu tive a ideia de fazer um podcast. Pô, vamos botar para fora. Isso não pode ser uma conversa só para ficar numa mesa de um bar ou, sei lá, um encontro esporádico. Não, é mais fácil hoje se encontrar por vídeo e vamos gravar isso, vamos editar e vamos botar para frente.
E foi surpreendente, assim, de várias coisas, por várias coisas que aconteceu. E aí eu queria que o Fábio contasse um pouquinho do convite que ele recebeu da Irana e como está sendo aí esse dia a dia. Bom, galera, para mim foi assim, foi curioso, assim, também não esperava. A Irana me ligou num dia de noite lá, né, pra gente conversar e tal, e era uma ideia, assim, na verdade a gente não tinha muito claro onde a gente ia chegar, né, Irana? Não foi assim que tu ligou, assim, para dizer, vamos fazer um podcast, não foi isso. Então, era uma troca entre amigos, e foi o que eu sempre imaginei, né? A essência do nosso encontro aqui, que se tornou um podcast também, é um bate-papo, uma troca entre amigos, trocar experiência, conhecimento principalmente, né? E para mim, assim, tem sido muito bom. Muita coisa nova relacionada a racismo, relacionada à saúde mental, que nem a Irana fala, a Irana é especialista da área. Para mim tem sido um aprendizado bom, coisas novas que eu venho conhecendo. O Lucas está também bastante do mundo da música, assim, do mundo do cinema, coisas que eu também não havia conhecido. E eu confesso para vocês que por algum momento eu ficava imaginando, pô, onde é que eu vou me enquadrar, assim, né, nessa situação, nesse projeto e tal. E eu acho que eu venho pensando, assim, bastante, me vendo, eu acho que a essência de tudo é a troca entre amigos, né? Então, eu me situando nesse ambiente, né? Eu conheço a Irana, já estou chegando nos 40, a Irana já chegou. E o Lucas também já passou. Conheço a Irana, que é mais de quase 30 anos, né? E não ia dizer não para ela, né? De um pedido dela. Claro que também eu tinha vontade, né? Dessa troca entre amigos. E a minha aventura no Carapeta Podcast é essa: é conhecer, é ter aprendizado, falar também das minhas experiências. Eu também sou um apaixonado pelas causas humanas, né? Especificamente estamos falando assim, a questão do racismo, da raça, mas a troca humana diversa, assim, eu sou apaixonado, gosto de ouvir, gosto de falar e principalmente de aprender. Então a essência para mim é essa, é o aprendizado, e não existe melhor ambiente para a gente aprender do que estar entre amigos, né? Então é isso, gente, eu tô gostando bastante e a gente vai levando, vamos ver onde é que vai dar. Eu acho que já deu muita coisa, assim. Acho que tá excelente. Uma coisa que me surpreendeu foi como a gente, e isso eu sempre falei para o Fábio e para a Irana, como a gente não sabe quem a gente atinge. É aquele meme, alguém tá te olhando. Se tu posta uma história de treino que seja, pô, alguém tá se inspirando. E quando tu bota a cara, né, quando tu bota a cara preta para jogo, as pessoas olham e se identificam e vêm falar, vêm dar feedbacks positivos e negativos, que sejam, mas ajuda na construção. Do episódio 4 pro episódio 5, a gente ficou um tempão sem aparecer, assim, porque eu recebi alguns feedbacks sobre o áudio, né? Sobre o áudio, porque ele não tava bom. Então, a gente estudou um pouco, achou um programa aqui, e a gente agora grava nesse programa e o áudio fica excelente. E outra coisa que me chamou muita atenção, nos ambientes que eu circulo, assim, várias pessoas brancas vindo falar do podcast, que tá ótimo, assim, que elas gostam e se identificam e sempre contam algumas histórias com pessoas pretas que elas passam, assim. Fala aí, Erana. Não, eu acho legal também que tem sido um aprendizado pra gente, né? Como o Fábio falou, assim, bom, como que eu me preparo assim para cada episódio? A gente define um tema, daí eu vou lá e eu quase que tenho um hiperfoco, assim, eu mergulho naquele universo e pesquiso e vou para livro e sabe, assisto filmes e documentários, então, e com isso a gente vai aprendendo muito, né? E a gente leva também para nossa vida, e eu acho que com isso a gente consegue também, né, trazer alguma coisa de conteúdo. A gente quer que seja assim um bate-papo entre amigos. A nossa essência é essa, como os dois falaram, assim, a gente se conhece há tantos anos, então isso é o que a gente já fazia desde os nossos, sei lá, 10 anos, 15 anos. A gente já batia papo assim. Então agora a gente resolveu primeiro gravar em áudio, agora gravar em vídeo. Tá, mas como que a gente pode enriquecer esse debate, né? Que não fique só as nossas ideias ali.
Porque, bem ou mal, tudo que a gente está passando, que a gente está vivendo, que a gente está falando, a gente não está inovando aqui. Alguém já escreveu, sabe? Existe toda uma produção intelectual sobre o racismo, sobre negritude, sobre branquitude muito grande. Então, a gente tenta se apropriar também disso, assim, então, e que seja de uma forma leve. Então, acho que por isso tem sido bem sucedido também, tá? O podcast, que a gente consegue trazer tanto conteúdo, tá? De uma forma legal ali, com a nossa linguagem muito comum, cotidiana, sabe? Então, eu gosto dessa ideia, eu acho que a gente vai conseguir manter assim, porque é a nossa essência mesmo, né? O podcast ele não é uma obrigação, não é uma tarefa que a gente tem que ir lá e fazer. Ele é muito mais um momento de a gente, acho que, compilar tudo que a gente compilar e entregar, tudo que a gente absorve, né, de informação e de estudos por conta própria. E como o Fábio falou, eu achei que onde eu ia me enquadrar. E eu tenho certeza que está sendo um desafio para ele e para todos nós aqui de prestar mais atenção, né, nas coisas que nos atingem e também o contrário, né? Porque esse assunto racismo é delicado, assim, não existe racismo ao contrário, né? Mas ele é delicado. Às vezes a gente também, às vezes não, sempre a gente tem que cuidar se a gente não está sendo racista. Porque se a gente denuncia o racismo, a gente tem que cuidar se a gente não está sendo racista ou oprimindo de alguma outra forma. Enfim, são coisas muito ainda profundas que a gente vai debater, mas esse episódio é especial. E aí, aconteceu de a gente um dia gravou com o nosso amigo Luiz, que foi o episódio anterior a esse, o episódio 5, que era o de pai para filho, como a cultura negra transita entre as gerações, e que escutem depois. A esposa do Luiz, a Luana, nos chamou para ir dar uma palestra. Como assim palestra? A Luana, e já fica o agradecimento aqui para a faculdade Anhanguera. A Luana é coordenadora do curso lá de psicologia e nos chamou, venham falar aqui. A gente está com uma programação especial, venham falar. E queria que a Irana e depois o Fábio, ou o Fábio e depois a Irana contassem um pouquinho dessa experiência aí. Então, a partir desse convite surgiu o nosso outro braço do Cara Preta, né? Que a gente está levando também esse caminho, assim, pensando nisso. Organizando o braço, tatuando o braço, tatuando esse braço. Então, de pensar em rodas de conversa, palestras, foi uma experiência, nunca me imaginei, assim, nesse papel de professora, tá? Docência, dando aula ou palestrante, e para mim foi muito bom. Eu descobri ali que eu gosto muito disso, que eu gosto de falar para alunos, que eu gosto dessa troca. E tivemos 2 momentos em que já fomos ali na Anhanguera, na Faculdade de Psicologia. Foram momentos muito ricos, eu acho, que tanto para os alunos quanto para a gente, tá? E realmente a gente chegou ali pensando, o que a gente vai falar, né? O que essa galera sabe, o que a galera não sabe. Então, assim, a gente foi ali, a gente falou da nossa experiência e a gente também escutou muito o que as pessoas traziam e a gente conseguia, como é que eu posso dizer? A gente conseguia acolher, ouvir ali a galera e levar um norte, sabe? Como eu falei ali antes, tudo que a gente passou, alguém já passou antes, alguém já escreveu, alguém já teorizou, alguém já pensou sobre isso. Então a gente escuta, tá? O que são as nossas rodas de conversa, digamos assim? É escutar a galera, tá? Escutar as vivências que tem e que a gente possa pensar junto, assim, quais os melhores caminhos. Então tem sido experiências muito boas para mim. E eu acho que para vocês também, né? O que tu acha, Fábio? Com certeza. Para mim foi um desafio também enorme. Eu sempre fui uma pessoa um pouco introvertida, assim, com dificuldade de falar em público, né? Falando bem a real, assim. E a experiência de ir lá falar na faculdade para mais pessoas, uma maioria branca também, né? De alguma forma a gente sempre fica blindado quando entra em vários assuntos, né? Não só no racismo, falar de tudo, assim. A gente vive um mundo muito de validação, né? Então, eu, ainda tendo esse temperamento, assim, um pouco introvertido, eu sempre
penso, né, ou pensava, continuo pensando, e primeiro, se tudo aquilo que eu vou pensar, falar e expor para o externo, se vai ter algum tipo de aceitação e validação, para depois eu falar. E a gente vai descobrindo aos poucos, assim, a gente vai ficando mais velho, né, a gente apanha aqui, volta ali, as coisas na vida se repetem, né, a gente passa por momentos, assim, que às vezes são difíceis. Tu lembra lá na infância, pô, aquilo lá já foi parecido, eu já passei igual, e lá no final deu tudo certo. E tu aprende que é isso. Basicamente, a questão da comunicação é aquilo que tu tem da essência, aquilo que tu pensa, tá na tua consciência, que tu vai expor. Porque o básico de tudo é que tu não controla a mente externa das pessoas. Só controla aquilo que tu pode expor, né? Então não vai fazer muita diferença, né? A gente pensar assim, bah, você aceita ou não você aceita? A gente se surpreendeu, principalmente na questão da faculdade, porque teve muita troca, né? E aí é o legal de toda essa coragem. Tu vê experiências similares, tu vê pessoas que né, têm alguma vivência parecida, te trazendo novas informações, né, conhecimentos novos. E resumindo é isso, vale a pena. Eu acho que não vai fazer muita diferença se a gente pensasse se vai haver críticas, se o podcast vai ficar tão famoso, tão aceito ou não. Eu acho que o espírito, a essência, pelo menos o que eu estou trazendo, é de aprender e colocar aquilo que eu imagino para fora. Então, e essa passagem lá na faculdade, na Anguera, que a gente agradece, agradeço muito ao Luiz Carlos, meu amigo também de infância, a Luana Mello, felicidades ao casal, eles vão casar agora no final do ano, né? Muito obrigado a eles, foi uma oportunidade única, né? Não só para mim, para a Irana, que tem mais essa questão da academia, né? Que eu acho que abriram portas para ela, né? E foi ótimo. Eu só tenho a agradecer e a gente espera aí que a gente tenha mais ocasiões como essa. Quando a Irana fala ali do outro braço que está sendo tatuado, é justamente isso. A gente vai voltar mais para frente para falar melhor para vocês, mas a gente chegou num momento assim que a gente se perguntou, tá, mas a gente vai lá na Anhanguera fazer o quê? Como que vai ser? É uma roda de conversa, uma palestra? É o quê? Tá, mas a gente precisa se apresentar. Ah, vamos tomar um café e organizar isso. A gente foi tomar um café e aí já virou já tem uma apresentação estruturada e aí já virou um negócio estruturado e a gente vai mais adiante propor falar para empresas e para outros ambientes também, mas isso a gente vai contar mais adiante, porque, como a Irana falou, a gente não está fazendo nada novo, a gente só está, como eu falo sempre, a gente é pequeno e a gente quer conversar com bolhas pequenas, para que essa galera vá disseminando depois. E como o Fábio falou, é um desafio. É um desafio para mim fazer aqui a operação de gravar, de editar. E é um desafio para o Fábio falar, pesquisar mais e aceitar as nossas sugestões de ir mais adiante e de buscar mais conhecimento e de botar para fora algumas ideias muito boas que ele tem, que eu estou falando aqui ao vivo para vocês já, que é para não ter, para ele ficar nesse compromisso, e também da Irana, que puxou todo esse bonde e falou agora que está gostando dessa experiência aí de falar em público e que já teve até convite já. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Eu acho que a gente já pode dar como finalizado aqui. E aí eu queria dizer duas coisas. A gente, no episódio lá que a gente falava sobre músicas, foi o episódio 2, músicas que mexem conosco, a gente comentou que a gente ia fazer uma playlist. Então essa playlist vai sair lá no comecinho de dezembro. E para quem está assistindo depois de dezembro, essa playlist já deve ter saído. E que também a gente vai anunciar mais coisas, como, por exemplo, o Cara Preta no Spotify, que também já deve sair lá por metade de dezembro, a gente vai subir os episódios lá. E para quem já está assistindo esse episódio aqui extra,
na metade de dezembro para frente, já pode buscar no Spotify, mas a gente vai deixar os nossos links lá no nosso Instagram. Então, esse foi um Cara Preta extra, curtinho. Eu já vou falar a minha dica aqui, como de praxe, as minhas 2 dicas, que eu já estou falando demais. Eu assisti recentemente o filme do Claudinho Bochecha e o filme do Mussum. O que eles têm em comum, eu posso resumir em sonho. Sonho e acreditar no teu coração, né? Sempre ali calcado um pouquinho na razão, mas quando a gente está fazendo algo, eu li essa frase esses dias, quando a gente está fazendo algo que mexe com o nosso coração, com certeza é algo que vai dar muito certo. E vocês me encontram lá no meu Insta, Benfica_Lucas. Fábio, diz teu Insta aí e tuas dicas finais. Bom, galera, o meu Insta é Fábio Lucenap. Vocês me encontram assim lá. Bom, como dica, eu por volta e meia, assim, alguns espaços livres eu estou escutando alguma música, algum samba antigo e tal. E, enfim, nessa data, para celebrar essa data, nada melhor que a gente falar e lembrar do Nelson Mandela, né, o Madimba, né? E tem um samba da Estado-Maior da Restinga 2011, que eu gosto muito. A Restinga, naquele ano, ela celebrou a Restinga Multirracial, celebra a África de Mandela, faz a festa no Carnaval. Esse foi o enredo, né? E esse samba da Restinga de 2011 me marcou bastante, né? Na voz do Vander Pires, quem é do mundo do samba sabe, ele é um craque, né, desse mundo. E eu deixo essa dica porque esse samba ele tem uma letra especial, que fala muito de Mandela. Tem uma passagem aqui que a gente pode dizer assim rapidinho. Vamos lá. Bate no couro do atabaque feiticeiro, traz alegria para todos, povo guerreiro. Nelson, exemplo de vida, semeou. Tormentas fez esperanças que ele implantou. Então fala um pouco da África, o idealismo de Mandela, o que ele tornou, né, aquele país, a revolução que ele fez. E é um samba que está no meu coração e que eu escuto bastante, e eu acho que é bom para a gente escutar, ainda mais nessa data de consciência negra, para lembrar um pouco do nosso povo, das nossas coisas e celebrar, que é o que eu sempre, a mensagem que eu sempre digo, né? De alguma forma, se existe ou não algum hater, né? Eu não estou me preocupando com isso, né? Eu digo assim, eu gosto de celebrar as coisas da raça. Entendam como tu quiser, né? A interpretação é livre, mas é o que eu gosto e que vou procurar sempre fazer, né? Então eu deixo essa dica aí da Restinga de 2011 para vocês. A Irana tem uma dica pra gente aí? Tenho 2, né? Que sempre vem uma grátis, né? Nesse episódio especial em que a gente fez uma retomada aí da nossa jornada, eu quero trazer como é que posso falar? Dois momentos assim da minha vida que me fizeram ter essa vontade, né? Iniciar, como a gente falou assim, lá no início, entendeu? Uma vontade de fazer alguma coisa. Então, né, o primeiro momento foi quando eu comecei a estudar a Bell Hooks. Então, minha dica aqui é leiam a obra dela, tá? Para iniciar, eu recomendo o livro Tudo Sobre Amor. Eu tenho até ele aqui, eu trouxe aqui, ó. Maravilhoso, lindo. Tá, então foi onde eu iniciei os meus estudos de feminismo negro e recomendo para todo mundo, tá? A obra da Bell Hooks. E a segunda dica é um documentário que eu revi esses dias. Eu tinha visto lá também, tá lá em junho, revi há pouco tempo, que é o documentário do Emicida, Amarelo. Acho que a gente já comentou também dele aqui em alguns episódios, tá? Então foi para mim ali onde acendeu essa chama do tipo, não, vamos fazer alguma coisa, a gente precisa. Tá? Então, essas são as minhas dicas. E o meu Instagram, quero deixar aqui também, é @airanamoura, tá? Podem nos seguir, a gente sempre também tá colocando ali conteúdo por lá também, tá? E é isso, gente. Valeu aí. E para fechar aqui, eu deixo o Insta do Cara Preta, @Cara Preta Podcast. Valeu, galera. Obrigado.
e voltaremos. Um beijo. Tchau. Tchau, abraço. Boa, turma. Boa.